Mas enfim, qual é a melhor atividade física? O Pilates ou a musculação? Eu sou Renata Neves e esse é o canal da CrossFit Pilates, o canal onde a gente aborda todo o conteúdo envolvendo esse meio, exercícios de Pilates, curiosidades e vídeos como o de hoje, onde a gente vai debater um pouquinho dessa diferença entre o Pilates e a musculação. Quantas vezes a gente não vê alunos se questionarem qual é o melhor tipo de atividade física? É melhor eu fazer o Pilates ou fazer a musculação? E a resposta mais rápida para esse questionamento é: depende. Depende basicamente de 3 fatores, né? Depende, primeiro, do seu objetivo. Segundo, do tempo em que você se encontra na sua vida. E terceiro, e talvez o mais importante de todos, da tua preferência ou das tuas preferências referente a movimento, a se movimentar. Então, eu prefiro abordar quais são as diferenças entre o Pilates e a musculação, para que você tenha dados o suficientes para escolher qual é a melhor atividade física para você, ou quem sabe o melhor dos mundos, quando você consegue juntar o Pilates com a musculação, você consegue colocar aí na sua agenda, na sua rotina, as duas atividades. Quando isso acontece, é excelente e no final eu vou te explicar o porquê. O primeiro ponto é: um substitui o outro, a musculação substitui o Pilates ou vice-versa? Não, os dois têm propostas completamente diferentes. É bom você ter isso em mente a hora que a gente for abordar as diferenças. Então, o Pilates, ele tem como principal objetivo, né, trabalhar o corpo como um todo, mas fazendo com que a sua parte central, o seu core, que a gente chama de powerhouse, ele esteja ativo durante todo o momento, para depois você acionar as partes mais distantes, que a gente chama de partes periféricas, tá? E esse trabalho acontece porque a gente quer trabalhar as musculaturas mais as musculaturas mais internas, chamadas de musculaturas estabilizadoras. Musculaturas que seguram ali basicamente articulações e ossos durante os movimentos. Na musculação, isso já não acontece. Você tem geralmente um aparelho específico para cada grupo muscular que faz um determinado movimento para aquela parte do corpo, para poder trabalhar mais a musculatura motora, a musculatura que exerce o movimento, que exerce a função. Então, por exemplo, no Pilates você vai fazer um movimento pensando no corpo inteiro. Na musculação você vai fazer um movimento pensando naquela parte do seu corpo. É por isso que geralmente no Pilates as aulas elas são mais dinâmicas, porque envolve movimentos maiores, movimentos mais globais. Na musculação você não tem isso, você tem um trabalho mais de repetição. Você já deve ter ouvido falar que muitas pessoas não gostam porque eu tenho que fazer 3 de 10, 3 de 15, porque você precisa dessa repetição, porque a musculatura é uma só, naquele determinado movimento, naquele determinado aparelho, tá? Isso acontece porque no Pilates você vai trabalhar com fibras alongadas e tensionadas, tá? E na musculação você vai trabalhar com fibras curtas e contraídas. O resultado disso é que na metodologia Pilates você tem uma melhora um aumento da flexibilidade, da mobilidade maior que da musculação, porém na musculação você tem um fortalecimento, um ganho de força muito superior ao trabalho do Pilates. Isso precisa ficar claro. Então, quantas vezes a gente não indica alunos que têm problemas relacionados à articulação, a tecidos moles, fazer o Pilates para ganhar ali a mobilidade, a movimentação e a flexibilidade. A gente consegue fortalecer até a página 2, né? A gente consegue um fortalecimento bom
Às vezes você precisa de um fortalecimento mais direcionado, mais focado naquele grupo muscular. Então precisa fazer exercícios de fortalecimento e a musculação é com certeza o melhor tipo de atividade para esse ganho. Por conta dessa diferença de tensionar mais uma musculatura encurtada e outra tensionar ela mais alongada, é por isso que no Pilates as pessoas sentem menos dores posteriores do que na musculação. Então na musculação você tem aquela coisa da ai que dor, né, tá sentindo dor no outro dia, e isso às vezes na tua aula de Pilates ela não acontece. E não tem a ver com o fato de você ter trabalhado errado, de você ter trabalhado pouco, de você ter se acionado pouco no Pilates, não é isso. É que o tipo de contração muscular na metodologia Pilates, da maneira que a gente se ativa, é diferente da musculação, onde você tem mais lesões, microlesões. Abre um parênteses, microlesões são positivas, tá? Você tem mais microlesões na musculação do que no Pilates, tá? Então, geralmente, o trabalho da metodologia Pilates, ele é mais tranquilo em relação às dores musculares do que na musculação. Por isso que muitas pessoas que têm limitação de movimento, têm dores, preferem pelo menos iniciar o processo no Pilates de fortalecimento, porque é mais tranquilo do que na musculação, que pode ser para a pessoa um pouquinho mais agressivo em relação a dores. Por que muitos dos médicos, quando você tem problemas patológicos de coluna, dores, por que eles direcionam aqui para o Pilates e muitas vezes eles não direcionam para a musculação? Vou te contar o segredo maior é por causa do profissional. Então no Pilates você tem ali o máximo de 3 ou 4 pessoas por horário, por aula. Então o direcionamento do instrutor, do ministrante de Pilates é mais pessoal do que às vezes na musculação, quando você não tem um personal. Quando você vai para a academia, quando você vai lá na academia do teu prédio, quando você vai naquelas academias onde tem uma massificação, né? Tem um professor ali na área da musculação para montar o seu treino, e às vezes não é culpa, na maior parte das vezes, não é culpa do instrutor. Um profissional de educação física para cuidar de 50 pessoas é realmente muito difícil. Então o Pilates tem isso de bom, né? Porque ele é quase que um personal. Você tem aí 3 a 4 pessoas na aula, se não menos, né? Então fica muito mais fácil a gente fazer correções de execução, poder mostrar, fazer o processo de aprendizagem de uma maneira mais contundente, né? Contundente ali com a pessoa na metodologia Pilates do que na musculação. Por que a gente precisa ter a mente aberta, que são propostas diferentes na hora de escolher? Porque se você começar a mesclar as duas coisas, você não tem nada de nada, né? E isso é o que acontece em muitos lugares. As pessoas vão pro estúdio de Pilates, o Pilates não sente às vezes que é o suficiente, por exemplo, para fazer um fortalecimento, e começa a fazer funcional em cima do aparelho de Pilates, começa a trabalhar com peso excessivo. Essa não é a proposta, e tá tudo bem não ser essa a proposta, tá? Na musculação a mesma coisa, a pessoa começa a fazer exercícios mirabolantes, exercícios diferentões para poder dinamizar uma coisa qual a proposta não é essa. A proposta da musculação é fortalecer ali cada um dos grupos musculares. A proposta do Pilates é trabalhar o corpo como um todo de maneira fluida, de maneira pensada, de maneira que tenha controle. Então você precisa pensar nesses princípios para que você consiga fazer a melhor escolha de atividade física para você. Outra coisa que você precisa ter em mente é que a importância do profissional é indiscutível, tá? O profissional de Pilates tem que ser bom o suficiente para entender a proposta de Pilates e passar isso dentro de uma aula com o método. E o profissional de educação física que está na academia, ou personal que você vai contratar, tem que ser bom, capacitado o suficiente para entender qual é a proposta que a musculação tem no objetivo que você quer chegar.
Então, se eu tivesse que escolher qual é o melhor, o Pilates ou a musculação, eu faria o que eu faço hoje. Eu uno os dois. O melhor dos dois mundos é quando você tem alguém que faz o Pilates, que faz a musculação. Porque você tem um corpo que entende de si, um corpo fluido, um corpo global, mas que também está muito forte para poder avançar depois na técnica e vice-versa, tá? Então, se você conseguir colocar as duas propostas no seu dia a dia, se você tem essa possibilidade de agenda, essa possibilidade financeira, eu tenho certeza que você vai chegar na sua velhice com muito mais saúde, que você vai deixar suas dores para lá, que a sua chance de operar de alguma coisa, mesmo que você tenha patologias herdadas, vai ser mínimo. Você vai ter um ganho de qualidade de vida incrível, tá? Faça isso. Sempre procure um bom profissional. E se você quiser mais dicas como essa, se inscreva aqui no nosso canal. Coloque a sua notificação, o sininho lá para quando saírem novos vídeos você ser notificado. Compartilha com todo mundo que precisa saber de todas essas informações. E vem pro mundo de Pilates.